Dead Space é uma franquia criada por Glenn Schofield, produzido pela Visceral Games e publicada pela Electronic Arts. A franquia centra-se em uma série de videogames de horror e sobrevivência, mas também incluem filmes, livros e uma série. O jogo acontece em um universo de ficção científica do século 26, com ambientes, armas e personagens típicos do gênero. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal que foi criado para que você possa explorar os mundos estranhos e fantásticos da imaginação. Mundos da fantasia, ficção científica e horror. Mundos que foram criados por escritores, cineastas e artistas. Mundos como a Fundação SCP, o universo de Sandman, Conan o Bárbaro e, é claro, o Cthulhu Mythos. Então, está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais conteúdos como esse. E, se for possível, se torne um membro do canal para que possamos continuar produzindo mais ainda para vocês. Agora, chega de falar e vamos explorar juntos. Oh my God! A cronologia da série não é apresentada num formato linear, com seções do enredo mostrando o futuro e o passado da história. De um modo geral, a série está centrada num homem chamado Isaac Clarke, bem como nos horrores que o cercam. O primeiro jogo e sua sequência receberam críticas bastante positivas da maioria dos críticos e diversos prêmios da indústria. A história acontece no espaço sideral. O primeiro jogo acontece a bordo da USG Ishimura, uma nave espacial em órbita de um planeta distante, chamado Aegis 7. O segundo jogo está situado no Sproul Titan, uma cidade dentro de uma lua de Saturno. Sequências, cenas iniciais e finais ocorrem nesses ambientes, enquanto em Dead Space 3, tudo é revelado e a história principal acontece em Tal Volantis, um planeta coberto de gelo cuja colônia ficou desaparecida por 200 anos. O protagonista é um engenheiro de sistemas da nave que vê sua vida mudar para pior quando ele encontra o flagelo dos Necromorphs. Os Necromorphs são cadáveres mutantes reanimados, remodelados em formas horríveis por uma infecção extraterrestre recombinante. As criaturas resultantes são extremamente agressivas e atacarão qualquer organismo não infectado à vista. O único propósito de quase todos os Necromorphs é adquirir mais corpos para converter e espalhar a sua infecção. Alguns são considerados os arautos da ascensão da humanidade, mas, em um nível mais prático, eles são o resultado extremamente perigoso da exposição aos dispositivos enigmáticos conhecidos como marcadores, ou markers. Os Necromorphs são controlados através dos markers por um grupo de entidades conhecidos como Veteran Moons, que são necromorphs enormes criados depois que quase todos os organismos vivos em um planeta foram mortos e infectados. As motivações dos necromorphs são de criar uma massa de carne necrótica para ser coletada pelos markers durante o que eles chamam de evento de convergência, com a intenção de criar outra lua irmã. Watch out! It's throwing giant chunks of rock at you!
I see it! I see it! A geração de um necromorph começa através dos markers. Essas estruturas transmitem um sinal eletromagnético altamente concentrado que altera qualquer tecido vivo no alcance em um nível celular, convertendo um organismo hospedeiro em um necromorph puro e reanimado. Esse sinal também afeta as mentes de qualquer forma de vida inteligente próxima, geralmente se manifestando como demência e resultando em ações homicidas ou suicidas, essencialmente preparando o cenário para a próxima infecção. A infecção se espalha diretamente pelo patogene necromorph, ou seja, as células reanimadas criadas pelos marcadores que compõem os necromorphs. Geralmente, a infecção é transmitida a novos corpos hospedeiros por meio de necromorphs especializados, como os infectores ou os enxames. Para que o patogene necromorph infecte o corpo do hospedeiro, o hospedeiro deve primeiro estar morto. Por razões desconhecidas, vítimas vivas que entram em contato com os micróbios não sofrem transformação, embora possam ocorrer sintomas de paralisia, catatonia e dificuldade respiratória. Embora esses sintomas não garantam necessariamente a morte do hospedeiro, eles podem tornar mais fácil para os necromorphs capturá-los e matá-los. Vítimas vivas que ingerem tecido necromorph em grandes quantidades passam por uma transformação gradual, eventualmente morrendo de fome e se tornando alimentadores. A infecção via Necromorph Swarms, testemunhada durante a cena da morte da dita criatura, mostra que o hospedeiro imediatamente se transforma em um necromorph. Depois que o hospedeiro morre, as propriedades recombinantes da infecção assumem o controle. O processo é extraordinariamente rápido e previsivelmente violento. As funções celulares entram em um overdrive destrutivo, criando novos compostos biologicamente ativos que são então metabolizados pela carne reanimada para alimentar assim mais mutações. Os ossos são quebrados, colocados juntos em novas configurações ou remodelados em formas inteiramente novas. Tudo isso ocorre em questão de segundos, e o processo gera uma quantidade enorme de calor. Na maioria das vezes, os cadáveres sofrem espasmos violentos, ficam tão quentes que o sangue estagnado começa a ferver, rompendo a pele. Os órgãos anteriormente vitais não são mais necessários e são quebrados ou transformados em musculatura adicional, dando a todos os necromorphs uma maior força física. O tipo do necromorph criado durante a infecção depende de sua localização e das circunstâncias. Por exemplo, lurkers são geralmente criados a partir de bancos de órgãos semelhantes a bebês, usados para transportes médicos ou, em outros casos, outros animais. Os guardiões são criados a partir de hospedeiros que foram afixados à corrupção, e os stalkers são criados a partir de gêmeos humanos. No entanto, alguns necromorphs são geralmente compostos por mais de um ser humano, por exemplo, os brute, os tripod ou os grave robbers, o que é uma indicação de que alguma forma de inteligência está trabalhando para alocar a biomassa para um uso específico. Em certos casos, os necromorphs foram criados por meio de inserção de tecido necromorph no cérebro de um hospedeiro vivo. Isso resulta em um necromorph excepcionalmente poderoso, capaz de regenerar apêndices cortados em questões de segundo. O necromorph mais conhecido desse tipo era o Hunter. Todos os necromorphs são extremamente resistentes e capazes de sobreviver em ambientes letais, como o vácuo do espaço. Isso implica em uma total falta de respiração ou dependência de atividade vascular, o que explica a resistência dos necromorphs a feridas que causariam perda maciça de sangue devido à hemorragia. Muitos necromorphs apresentam tumores ou pústulas luminescentes. Esses sacos frequentemente explodem violentamente quando rompidos. É possível que esses órgãos sirvam como fontes de energia para o necromorph. A infecção por um necromorph não se limita apenas aos humanos. Em Dead Space Martyr, é descrito um peixe necromorph que se comporta como todos os outros, pois ataca outras criaturas para matá-las e infectá-las. Os lurkers, embora normalmente criados a partir de bancos de órgãos clonados e bebês humanos,
também podem ser criados a partir de cães. No planeta Tal Volantis, numerosos necromorphs criados a partir de espécies extraterrestres foram encontrados. Portanto, isso implica que qualquer organismo vivo no universo pode ser infectado, não importa a espécie. Os necromorphs são altamente agressivos. Eles atacarão qualquer ser não infectado à vista, independente da espécie ou idade. O único objetivo é matar novos hospedeiros e espalhar a infecção o mais rápido possível. Apesar de serem vistos como máquinas de matar estúpidas, as criaturas exibem planejamento tático e comportamento cooperativo. Eles geralmente caçam em pequenos grupos de indivíduos mistos com funções semi-específicas e usam táticas furtivas, emboscadas ou de grupo para enganar suas vítimas. Os necromorphs compartilham uma forma de inteligência coletiva, permitindo que ajam de maneira coordenada durante um surto. Antigamente, acreditava-se que essa consciência compartilhada se originava dos necromorphs poderosos, como a Hive Mind ou o Nexus. No entanto, agora sabe-se que todos os necromorphs são controlados pelas luas irmãs. É mostrado no jogo que as luas ativas são capazes de criar e manipular necromorphs através de distâncias incríveis. Sendo assim, as melhores maneiras para destruir o necromorph são através de explosões ou incineração. Dead Space não é um jogo de terror no sentido tradicional. Ele não trata do isolamento ou do desamparo ou qualquer uma das coisas com as quais as pessoas pensam que um bom terror deveria ter. Mas ainda há um cerne inegável de horror em seu núcleo. Ele se manifesta como um típico horror mítico, mas brilhante. Muito próximo de como as histórias mais memoráveis do escritor americano H.P. Lovecraft acontecem. Dead Space é guiado por um terror filosófico que quer lembrar sempre para você como a humanidade é insignificante em comparação com as outras forças do universo. As histórias de Lovecraft seguem sempre este modelo geral, onde um narrador se depara com algo incomum e é compelido a investigá-lo mais a fundo. Essa investigação sempre leva a algo terrível e, muitas vezes, revela informações antigas e desconhecidas até então. O narrador sempre vai descrever de forma breve e vagamente o medo que sente, mas fará um discurso eloquente sobre o sentimento desse medo. No máximo, acabamos entendendo o escopo do horror, que acontece numa casa, numa cidade, no mundo ou no próprio universo. Mas, sempre, o narrador e quem lê a história percebe que é melhor viver na ignorância do que saber do mal que nos rodeia, pois o horror cósmico é literalmente demais para ser compreendido. Dead Space, principalmente o número 3 da série, expande a ameaça dos necromorfos para um nível mítico. Para resumir a ficção, o Black Marker caiu na Terra há muito tempo. Ele era uma fonte de energia poderosa, mas que também deixava as pessoas loucas e as transformava em monstros horríveis. Então, o governo fez cópias, chamadas de Headmarkers, na esperança de obter os benefícios da energia sem a criação dos monstros. E então, eles jogaram o Black Marker em algum lugar. Os marcadores vermelhos, no entanto, eram tão ruins quanto. E então, o governo os descartou também. Agora, um culto religioso está empenhado em desenterrá-los, pensando que os Markers, na realidade, são um presente de Deus. Em Dead Space 3, Isaac e sua tripulação partiram em uma expedição para o que eles supõem ser o mundo natal do Black Marker. Mas o planeta é, na verdade, uma vítima de um segundo Black Marker. Esse Marker foi colocado propositalmente em certos planetas a fim de estimular a evolução da vida inteligente, vida que inevitavelmente tentará propagar o sinal do Marker antes de se destruir. Com essa revelação, o perigo necromorph não está mais confinado à relação de Isaac ou da tripulação
ou mesmo da humanidade. O perigo foi expandido para um número desconhecido de outros planetas, pois os markers negros representam um plano específico e malicioso para consumir toda a vida no universo. Agora, claro, o mito de Lovecraft é assustador porque gira em torno das coisas que o homem não consegue entender, e a explicação por trás dos markers acaba sendo totalmente compreensível, embora má. Mas o propósito por trás deles implica uma consciência capaz de pensar e planejar em grande escala universal. Uma escala de mal que não conseguimos compreender. E é aqui que o horror cósmico aparece por completo. O tamanho do espaço e do tempo é difícil de compreender para a mente humana, o que torna um cenário perfeito para esse horror mítico. O tamanho dos seres, no formato de luas, as distâncias entre as estrelas, a escala de tempo, essas coisas existem como números rígidos, mas muito difíceis de serem visualizados. Portanto, a ciência da astronomia é totalmente compatível ao horror incompreensível de Cthulhu. Isso torna o horror mítico um cenário de ficção científica de que o estilo do jogo se encaixa perfeitamente. Nesse caso, a ficção científica não está apenas ligada à nave espacial ou aos cenários de tecnologia. A ficção científica agora é parte integrante do terror, já que o jogo precisa dessa escala para mostrar a natureza mítica desse mal. Dead Space 3 fecha o ciclo quando ele mostra a ansiedade interplanetária existente entre os markers e como eles são um produto de uma força divina que funciona em uma escala que não entendemos completamente. O mal está além de nós. E tudo o que sabemos é que devemos ter medo, porque ele tem a capacidade de nos matar e matar tudo o que conhecemos. E é essa força misteriosa que liga completamente o jogo aos mitos de Cthulhu. Nós nos deparamos com essa força mítica quando o jogo transforma um corpo celeste real em nosso inimigo. O chefe final do jogo é uma lua viva criada pelo Black Marker. Então, ele se torna uma daquelas coisas cósmicas quase inconcebíveis. Deuses antigos que substituem luas, iguais em tamanho, iguais em mal e totalmente misteriosos. Mudar o foco do terror do pessoal para o mítico também justifica melhor os elementos de ação do jogo. Essas revelações da história aparecem no final do jogo. Então, na maioria das vezes, pensamos que estamos jogando o tipo de horror clássico de sobrevivência contra criaturas assustadoras ou mesmo intimidantes. Esse sempre foi um difícil ato de equilíbrio para a franquia Dead Space, porque a ação está normalmente ligada ao conflito contra essas criaturas. Matar essas criaturas nos permite sentir confiança, enquanto, durante a história, vai sendo revelado mais e mais que o verdadeiro inimigo está além de qualquer esperança de vitória. O jogo todo constrói isso e apenas mostra totalmente no final. Tudo isso é ligeiramente prejudicado pelo fato de que Isaac luta e vive contra a lua, mas ainda assim sabemos que essa lua não é a fonte dos markers, é apenas uma consequência. Então, sua sobrevivência faz algum sentido. Ele não lutou contra Cthulhu e venceu. Ele lutou contra algum deus menor e venceu. Ainda assim, é um tanto ridículo que ele pudesse sobreviver ao processo. E é especialmente desanimador porque se alguma franquia poderia sobreviver após a morte de seu protagonista central, é o jogo Dead Space. Isaac não é o rosto da série. Isaac é apenas um personagem da história. No entanto, é improvável que isso aconteça, já que muitos videogames
tem notoriamente medo de matar os heróis da franquia, algo que, na opinião desse explorador, fortaleceria em muito o tom do horror cósmico na franquia Dead Space. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.